Oi gente, professor Felipe Castanho aqui. Hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente do que normalmente eu faço, que é ou falando sobre temas aleatórios, questões políticas, ou análise de livros. Mas para quem me acompanha no Instagram sabe que de vez em quando eu gosto de expor a minha opinião em torno de algum filme, de algum documentário, porque eu me considero um cinéfilo. Nada muito grandioso, não sou especialista, não sou um grande leitor sobre o tema. É só uma vontade de querer expressar o que eu sinto, o que eu penso de algumas obras cinematográficas, enfim. E eu queria conversar com vocês sobre o filme que eu assisti ontem, né? E acabei assistindo também um documentário, um mini documentário que foi produzido em torno desse filme, que foi o Pinóquio, do Guilherme Del Toro, que foi lançado em 2022. É um filme que mexeu bastante comigo. Bom, as férias, né, dos professores é sempre um momento que eu gosto de tirar para assistir alguns filmes e fazer reflexões em torno deles, algumas questões mais apuradas, né? Sobre a produção, né, o filme é dirigido pelo Guilherme Del Toro, mas tem também a produção do Mark Gustafson, que ajuda na parte da animação. E é um filme que levou 15 anos para ser feito. É um filme baseado em stop motion, que para quem não sabe é quando cada peça, né, cada elemento do filme ele foi construído e aí você vai filmando aqueles bonecos. Então, por exemplo, o Pinóquio foi realizado a sua impressão numa impressora 3D. O Gepeto, ele é feito num boneco que se articula, né, roboticamente. Então é um filme que dá muito trabalho e aí impressiona já nesse aspecto os detalhes do Pinóquio, do filme, né? E principalmente a estética do Guilherme Del Toro. Durante todo o filme a gente consegue perceber que é um filme do Guilherme Del Toro. Para quem assistiu a outros filmes dele, isso vem logo à mente, né? Aquela estética um pouco mais sombria, com cores às vezes mais escuras, frias. Está presente essa estética, mas os detalhes o detalhe da igreja, da casa do Gepeto, mostrando o mundo não tão perfeito, unhas sujas, a aparência do velho, isso não só demonstra um zelo, uma preocupação em mostrar as coisas como elas realmente são, apesar de ser um filme em stop motion, também evidencia parte daquilo que o Guilherme Del Toro quer imprimir no filme, que é um mundo imperfeito como ele é. O filme ele vai contar com a dublagem, né? As vozes de alguns atores consagrados. Por exemplo, a voz do Grilo, né? Do Sebastian, ou Sebastião, é feita pelo Ian McGregor, que é o nosso eterno Obi-Wan. Até o Macaco Spazatura é dublado pela Cate Blanchett. Então, assim, ele traz consigo também algumas estrelas, alguns nomes mais conhecidos, como a voz do Gepeto também, que é muito marcante para quem pôde assistir o filme legendado, né? É uma voz que realmente incorpora muito o seu personagem e isso é muito legal. Bom, isso são questões dos bastidores e tem muito mais. Eu recomendo quem quiser saber mais sobre a formulação, a questão das músicas, né, detalhes, como por exemplo o que se passa no filme. A gente vai ter alguns elementos que todos eles têm a mesma identidade, como a vida, a morte, vai ter semelhanças entre elas, e isso tudo ali às vezes a gente precisa aqueles detalhes que a gente só percebe se assistir o filme mais de uma vez, ou às vezes a primeira vez já fica, mas um outro passa desapercebido. Enfim, eu recomendo assistir esse mini documentário de 30 minutos que tem na Netflix também sobre o filme. O filme em si, para quem espera algo do Pinóquio lá antigo, né, da Disney, aquele Pinóquio mais floreado, não esquece que não é isso. Na verdade é um Pinóquio que se aproxima muito mais da verdadeira história do Pinóquio. Isso, enfim, daria um pano para outro vídeo que eu não vou adentrar agora, mas a história do Pinóquio é verdadeiro, vamos colocar assim. Não existe uma história verdadeira do Pinóquio porque é uma questão cultural, existem aproximações, apropriações, e aí, enfim, essa é uma discussão sobre cultura, né?
mas a história originária do Pinóquio é um pouquinho mais densa e esse filme se aproxima dela. É um filme que, engraçado, eu pesquisando sobre ele aqui no Google, achei uma matéria em que o Guilherme Del Toro ele fala que não é um filme muito bem para criança, mas no mini documentário ele fala que é um filme que ele gostaria de assistir enquanto criança, enquanto adulto, e eu acredito que é isso. É um filme que, se eu pudesse voltar lá atrás, a primeira vez que eu assisti Pinóquio, que foi aquele Pinóquio mais bonitinho, que no final ele se torna um garoto humano, eu preferia esse do Guilherme Del Toro. Porque é um filme que ele mostra mais como a vida. Ele mostra como a necessidade de nos aceitarmos e de aceitar ao outro como ele efetivamente é, de entender essas diferenças entre nós e que são elas que nos tornam pessoas ricas e muitas das vezes são essas diferenças que acabam mudando a gente, né, melhorando a gente. Mostra as intempéries da vida, que os percalços, as dificuldades que se encontram, mas obviamente não é uma coisa nossa explosiva que carrega para o coração uma coisa muito difícil que uma criança não poderia assistir. Mas mostra de alguma maneira essas dificuldades, mas não sem perder a ingenuidade, a inocência tão característica da infância e principalmente, que eu acredito que é o principal do filme, é a tendência feliz de que no final o bem vence o mal. Então é um filme que destoa, mas se eu tivesse um filho, uma filha hoje, eu até não gostaria de assistir qualquer versão do Pinóquio, porque tem essa do Guilherme Del Toro, tem a da Disney, tem uma outra recente que agora não me lembro quem foi que produziu, mas eu gostaria dessa do Guilherme Del Toro, para mostrar para o meu filho que a vida, meu filho, meu suposto filho-filha, teria dificuldades, encontraria dificuldades, perceberia a riqueza na diferença e a feliz tendência de que o bem vence o mal sempre. Ah, e um detalhe, o filme pega como pano de fundo o fascismo na Itália e aproveita para demonstrar o quanto isso é negativo. Então, mais um ponto positivo para o filme do Guilherme Del Toro. É isso, essa é a minha análise do Pinóquio do Guilherme Del Toro. Recomendo, assistam.